Homens acima de 60 anos, prestem muita atenção. Existe um segredo escondido no corpo masculino que a maioria nunca descobre. Um ponto silencioso, esquecido, mas que guarda o poder de transformar sua circulação em questão de minutos. Muitos chamam isso de mito. Outros acreditam que é truque, mas quem já experimentou sabe. É como se um interruptor tivesse sido ligado dentro do corpo. O sangue volta a correr, a energia desperta, e a vitalidade que parecia perdida renasce de repente. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas escute com atenção. Este ponto já foi usado por guerreiros antigos, por monges que buscavam força interior, e até hoje permanece como um segredo que poucos médicos mencionam. Não envolve remédios, não envolve cirurgias, não envolve nada além do próprio toque das suas mãos. Imagine a cena. Você massageia esse ponto por alguns instantes e sente uma onda de calor percorrer o corpo. Primeiro é sutil, quase imperceptível. Mas logo se torna tão intenso que parece impossível ignorar. E é aí que está o perigo, porque quando um homem descobre esse segredo, dificilmente consegue parar. É como uma fonte de juventude escondida sob a pele, pronta para ser ativada sempre que quiser. Por isso, neste vídeo, eu vou revelar exatamente onde fica esse ponto, por que ele funciona e como usá-lo da forma correta para despertar o fluxo sanguíneo e recuperar sua energia masculina. Mas antes de seguir, responda para mim. Você já sentiu como se o seu corpo tivesse desligado uma parte de si? Como se uma energia vital simplesmente tivesse sumido? Se sim, escreva nos comentários sim, porque este vídeo pode ser o início de uma virada poderosa na sua vida. E agora, deixe-me conduzir você para o segredo dos homens mais velhos. Ao longo da história, homens que alcançaram idades avançadas descobriram algo que a medicina moderna quase nunca comenta. Não era uma pílula, não era uma dieta complicada, não era um tratamento caro. Era um simples ponto no corpo, ignorado pela maioria, mas guardado como segredo pelos poucos que conheciam seu poder. Velhos monges o chamavam de a raiz da energia masculina. Guerreiros acreditavam que ele era capaz de reacender a chama da virilidade, mesmo depois de longos períodos de exaustão. E homens comuns que tiveram a sorte de aprender sobre ele diziam que era como possuir uma chave escondida para controlar o próprio corpo. O curioso é que, apesar de sua eficácia, quase ninguém fala sobre isso. Talvez porque seja simples demais para ser vendido como um tratamento. Talvez porque não gere lucro para a indústria. Ou talvez porque, se todos os homens soubessem desse segredo, muitos mitos sobre envelhecimento cairiam por terra. Mas eis a verdade. Esse ponto existe. E quando você o massageia da forma correta, não importa se tem 60, 70 ou até 80 anos, seu corpo responde. O sangue corre com mais força. As veias parecem despertar. E aquela sensação de vigor masculino retorna de maneira tão clara que chega a ser viciante. É como descobrir um botão escondido dentro de si, pronto para ser acionado sempre que a energia parece ter desaparecido. E o mais impressionante é que esse segredo não é fruto de magia ou fantasia. Ele está enraizado na própria biologia do corpo masculino. O que significa que qualquer homem, em qualquer fase da vida, pode acessá-lo. Basta saber onde encontrar e como estimular. Nos próximos minutos, eu vou mostrar exatamente por que esse ponto funciona. Mas prepare-se, porque quando você entender o mecanismo por trás dele, vai perceber que talvez tenha vivido a vida inteira ignorando o maior trunfo que o seu corpo já ofereceu. Muitos homens acreditam que, ao envelhecer, o corpo simplesmente perde a capacidade de responder. Mas a verdade é outra. O que acontece não é a morte da função, mas o silêncio dos sinais. Imagine uma cidade durante a noite. As ruas ainda estão lá, os cabos elétricos continuam conectados. Mas se ninguém acende o interruptor, as luzes ficam apagadas. O corpo masculino funciona exatamente assim. Esse ponto específico, escondido no corpo, é como um interruptor esquecido. Por baixo da pele passam nervos, vasos sanguíneos e terminações que, quando estimulados, enviam mensagens claras ao organismo. É hora de despertar. O toque nessa região provoca uma reação imediata no sistema circulatório, abrindo espaço para que o sangue flua com mais facilidade. E quando o sangue volta a circular de maneira plena, algo mágico acontece. O calor reaparece, a sensibilidade aumenta e a vitalidade desperta. Não é milagre, é biologia pura. O corpo sempre soube como fazer isso, apenas esqueceu o caminho ao longo dos anos. Pense no seguinte: quando uma mangueira de jardim fica guardada por muito tempo, a água dentro dela perde a pressão.
mas basta abrir a torneira e a corrente volta com força. Da mesma forma, ao massagear esse ponto, você abre a torneira do seu próprio corpo, liberando o fluxo que estava adormecido. A ciência chama isso de reativação de vias nervosas e vasculares. Eu chamo de despertar da energia masculina. E o mais impressionante é que essa ativação pode ser sentida em questão de minutos. Alguns descrevem como um formigamento leve, outros como uma onda de calor subindo pelo corpo. Mas todos concordam em uma coisa. A sensação é tão marcante que se torna quase impossível não querer repetir. E é por isso que muitos homens que descobrem esse segredo acabam criando um hábito, quase um ritual diário. Porque não se trata apenas de circulação, mas de recuperar a confiança, a vitalidade e até a autoestima. E agora que você entende por que esse ponto funciona, deixe-me compartilhar histórias reais de homens que viveram essa transformação. Porque nada é mais convincente do que ver a mudança acontecendo na vida de alguém comum, como você. Eu poderia passar horas explicando a teoria, mas nada fala mais alto do que as histórias de homens comuns que decidiram experimentar esse segredo. Cada um deles carregava a mesma dúvida que talvez esteja dentro de você agora. Será que isso realmente funciona para mim? Lembro-me de Antônio, um aposentado de 72 anos. Ele chegou até mim com os ombros caídos e a voz embargada. Disse: Doutor, eu não sinto mais nada. Parece que meu corpo me abandonou. Ensinei a ele a prática de massagear o ponto. No início, ele não acreditava. Fazia de forma tímida, quase envergonhado. Mas na terceira semana, ele voltou com lágrimas nos olhos e um sorriso discreto. Acordei diferente. Senti meu corpo vivo de novo. Fazia anos que não sentia isso. Outro caso foi de Joaquim, ex-motorista de caminhão, 68 anos, que passava a maior parte dos dias sentado, com a circulação sempre comprometida. Ele confessou que já tinha tentado de tudo: remédios, vitaminas, até aparelhos caros. Nada funcionava. Quando aprendeu a estimular o ponto, começou a praticar em silêncio todas as noites antes de dormir. 2 semanas depois, contou que não apenas voltou a sentir vigor nas manhãs, como também dormia melhor, caminhava com mais leveza, e até sua disposição durante o dia tinha se transformado. E ainda me recordo de Mário, 65 anos, viúvo há pouco tempo. Ele dizia que não se importava mais com a intimidade, só queria sentir que ainda tinha controle sobre seu próprio corpo. Para ele, não se tratava de sexo, mas de dignidade. Quando percebeu as primeiras ondas de calor e energia percorrendo o corpo após a massagem, chorou e me disse: Eu pensei que estava acabado, mas descobri que ainda estou aqui. Essas histórias provam algo poderoso. O segredo não é exclusivo de alguns privilegiados. Não importa a idade, o histórico ou o ceticismo. Quando você dá a chance de reativar os caminhos que estavam adormecidos, o corpo responde. E quando o corpo responde, a mente se transforma junto. E agora que você viu o que homens reais viveram, é hora de aprender exatamente como massagear esse ponto para despertar em você a mesma transformação. Agora chegou o momento que muitos homens esperam: aprender como, de fato, despertar esse ponto secreto. Não pense nisso como uma técnica complicada. É simples, acessível e pode ser feita em silêncio, no conforto da sua casa. Primeiro, encontre um lugar tranquilo. Sente-se ou deite-se de forma confortável, de modo que sua respiração possa fluir sem esforço. Coloque uma das mãos sobre a parte baixa do abdômen, logo acima do osso púbico. É ali que está o ponto inicial, discreto, quase esquecido. Feche os olhos por alguns segundos. Inspire lentamente pelo nariz, enchendo o abdômen de ar, e solte pela boca. Essa respiração profunda é fundamental, porque relaxa os músculos e abre os canais de circulação. Agora, com a ponta dos dedos, faça movimentos circulares lentos, sem força, apenas presença, como se estivesse acordando algo que dorme há muito tempo. Nos primeiros segundos, talvez você não sinta nada, mas continue. Aos poucos, pode surgir uma leve sensação de calor, um formigamento suave, ou até mesmo uma onda de calma descendo pelo corpo. Isso é o sinal de que o ponto está respondendo. Permaneça nesse toque por 1 ou 2 minutos, sempre acompanhado da respiração profunda. Depois, leve a atenção para a região entre o ânus e o escroto, o períneo. Apoie-se levemente sobre uma almofada macia ou pressione suavemente com os dedos.
É um ponto muitas vezes ignorado, mas que, quando estimulado com cuidado, libera a passagem do sangue de forma surpreendente. E, por fim, trace lentamente os dedos ao longo da linha interna da coxa, até a dobra onde a perna encontra o abdômen. Ali passam nervos e vasos poderosos que levam vitalidade para todo o corpo inferior. Pressione levemente, respire fundo e permita que o calor se espalhe. Não se trata de pressa nem de força. O segredo é a paciência, a presença e a repetição. Quanto mais vezes você pratica, mais o corpo se lembra do caminho, como uma cidade que reacende suas luzes depois de anos no escuro. E aqui está o detalhe mais fascinante. Muitos homens relatam que depois de alguns dias, não apenas a circulação melhora, mas também o sono, o humor e até a confiança. Porque esse ritual simples não desperta apenas o corpo, desperta também a mente. Mas agora eu preciso alertar. Ignorar esse conhecimento pode ser um erro grave, porque há consequências diretas em deixar esses caminhos fechados por tempo demais. Muitos homens ouvem esse segredo, até acreditam, mas escolhem não praticar. Pensam, isso não é para mim, ou não vai fazer diferença. E é justamente aí que mora o perigo. Porque ignorar esse ponto não significa apenas continuar como está. Significa permitir que o corpo se feche cada vez mais, até que os sinais de vitalidade se tornem quase impossíveis de recuperar. Quando os vasos sanguíneos permanecem inativos, eles enrijecem. Quando os nervos não recebem estímulos, eles silenciam. E pouco a pouco, o corpo perde a memória de como deveria funcionar. O que antes poderia ser despertado com simples toques, depois exige muito mais esforço. E, em alguns casos, nunca mais volta com a mesma intensidade. Eu já vi homens que chegaram ao consultório tarde demais, arrependidos por não terem dado atenção ao próprio corpo. Se eu tivesse começado antes, minha vida seria diferente, diziam. O que eles não perceberam é que a negligência cobra um preço alto. Menos energia, menos circulação, mais riscos de doenças e, acima de tudo, a perda da confiança em si mesmos. O corpo humano é como um instrumento. Se você deixa de tocar, ele desafina. Se você deixa de cuidar, ele se cala. Mas quando você pratica, mesmo que por poucos minutos ao dia, ele responde com música, com força, com vida. É por isso que eu digo com tanta convicção: não ignore esse conhecimento. Não trate isso como apenas mais uma dica qualquer. Estamos falando de algo que pode mudar sua circulação, sua energia, sua autoestima e até a forma como você encara a própria idade. E lembre-se, cada vez que você escolhe não praticar, é como se dissesse ao seu corpo: eu desisti de você. Mas cada vez que você massageia esse ponto, respira fundo e dá atenção ao que está vivo dentro de si, você envia a mensagem oposta: eu ainda acredito em você, e não vou desistir. E é justamente nessa escolha diária que homens comuns se transformam em exemplos vivos de vitalidade. Nos próximos minutos, quero mostrar como esse segredo pode ser o ponto de virada que separa quem envelhece com medo de quem envelhece com dignidade e força. Chegamos ao fim desta jornada, mas a verdade é que o fim nunca foi o objetivo. O que você acabou de ouvir é apenas o começo. Um começo que pode mudar não apenas a forma como o sangue circula no seu corpo, mas também como você se enxerga como homem. Você já sabe agora. O seu corpo não está quebrado, não está velho demais e não perdeu a capacidade de responder. Ele apenas ficou em silêncio, esperando o momento certo para ser despertado. Esse momento é agora. Esse ponto que você aprendeu a massagear não é mágica, é biologia. É a lembrança de que dentro de você ainda existe força, calor, vitalidade e vida. Homens de todas as idades, dos 60 aos 80 anos, já provaram que isso funciona. Não porque são especiais, mas porque decidiram acreditar e agir. E você pode ser o próximo. Tudo o que precisa é dedicar alguns minutos por dia. Simples, silencioso, poderoso. Então, faça um compromisso consigo mesmo. Não deixe o corpo adormecer mais uma vez. Toque esse ponto, respire fundo e permita que o sangue volte a correr como antes. Não desista daquilo que ainda está vivo dentro de você. Porque quando você ativa essa energia, não é apenas a circulação que desperta. É a confiança, é a autoestima, é a alegria de acordar sabendo que ainda há muito a viver. Se essa mensagem falou com você, clique em inscrever-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos segredos que vou revelar e deixe nos comentários: eu acredito.
para que outros homens vejam e saibam que não estão sozinhos nessa jornada. Porque a verdade é simples: sua idade não define seus limites. O que define é a sua decisão de cuidar de si hoje. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é hora de transformar esse conhecimento em prática. Seu corpo está pronto, a escolha está em suas mãos.